Na verdade, o senhor também é uma das pessoas que acaba contribuindo também para a construção do Código de Defesa do Consumidor. Como é que se dá essa construção? Como é que as pessoas ainda podem continuar ajudando nessa construção para que essas leis sejam realmente efetivadas? Bom, eu acho que a minha contribuição é naturalmente muito modesta, mas de uma forma um pouco diferente dos grandes doutrinadores, dos grandes juristas que estão aqui presentes no 10º Congresso do Brasilcom, no sentido de que eu, no ano passado, escrevi e lancei um livro, que é esse livro aqui, chamado Histórias de um Superconsumidor, que, com essa capa bastante reverente do Chico Caruso, E nesse livro eu conto histórias corriqueiras, histórias que acontecem com todos nós, consumidores, só que eu uso uma linguagem coloquial para poder atingir o grande público, o consumidor leigo. Eu dou levemente a fundamentação legal daquelas situações, para poder não tirar a atenção do público, para não distrair o público, porque o consumidor comum, o consumidor leigo em direito, se você colocar muita técnica, se você entrar com muito juridiquês, como se diz, nesse tipo de escrito, ele se desinteressa, infelizmente, pela falta de conhecimento da área. Então os casos são contados em linguagem coloquial, irreverente, às vezes crítica, e então isso eu acho que é uma forma de trazer o direito do consumidor, a defesa do consumidor, para o chão, para o dia a dia do cidadão comum. Agora, o que o consumidor, na verdade, pode encontrar nesse livro aqui de dicas realmente para que ele possa se livrar de algumas situações, por exemplo, no dia a dia dele? Bom, como são 35 casos, a maioria de casos problemáticos, alguns poucos casos onde houve um excelente atendimento, então a defesa do consumidor não precisou ser exercida, mas nos casos que são maioria em que houve problema, eu mostro formas criativas de resolver esses problemas sem ter que levar necessariamente o caso ao Poder Judiciário ou num momento anterior ao PROCON, por exemplo. Como as pessoas em geral acabam se espelhando nesses casos, como eu disse, são casos corriqueiros, como problemas de espera em saques, no telefone 0800, problemas de plano de saúde, todo tipo de problema que nós passamos no dia a dia. Então, como a fundamentação legal, como referência ao final de cada história, de cada caso, então se o consumidor se espelhar naquele caso, de repente tem um parente, um amigo que está passando por uma situação ou vier a passar, ele pode se utilizar daquela informação legal, daquele exemplo, daquele caso concreto, para poder, pelo menos, ter uma direção a seguir. Então quer dizer que esse livro aqui, ele pode realmente ajudar também a construir aí um Código de Defesa do Consumidor? Eu diria que é um livro que auxilia na implementação, na colocação do Código de Defesa do Consumidor, na colocação disso em prática. Porque toda a legislação, ela tem uma linguagem hermética e o cidadão comum nem sempre ou quase nunca consegue alcançar essa linguagem. Esse livro é fácil de ler também. É um livro gostoso, pelo menos esse tem sido o retorno que eu tenho, uma linguagem realmente bastante acessível, bastante coloquial. E como eu reiterando aqui, pela irreverência de algumas colocações que eu faço, de algumas situações inusitadas, a pessoa, ao mesmo tempo que se entretém lendo o livro, ela está tendo, na verdade, uma educação para a cidadania, uma educação para o consumo consciente. Eu acho, então, é uma forma modesta que eu tenho de dar uma contribuição para trazer o Código de Defesa do Consumidor para a sua efetividade prática. Eu acho que é essa a contribuição.